vamos levar muito a sério esse assunto, porque é um assunto que parece engraçado, mas leva problemas para quem está em casa recebendo a pressão. Brincadeiras fora a parte, nós vamos falar desse assunto e eu acho muito interessante quando a gente traz uma profissional que entende do assunto e que ela vai nos ajudar e ajudar você. Porque assim, primeiro bom dia. Bom dia. É sempre um prazer tê-la aqui. Ai, obrigada, prazer também. Às vezes a gente percebe assim, que quando está na adolescência e vai chegando na fase ainda adulta, porém bem mais jovem, é aquela preocupação, não quer que namore, não quer que saia muito de casa, tem aquela preocupação até quando diz assim, vou dormir hoje na casa da minha amiga, vou dormir na casa de um amigo. Mas esse tipo de pressão, que chega uma certa idade e parece que a avó pressiona, o vô pressiona, a tia, o pai, a mãe, os familiares. Chega num evento, numa festa, você ainda não arrumou o marido, você ainda não está namorando, você ainda está morando com seus pais. Esse tipo de pressão, até que ponto é saudável ou não para quem recebe? E como a gente pode lidar com essa situação e ajudar quem está assistindo o nosso programa? Bom, cada família tem uma dinâmica única, então a gente tem que analisar caso a caso. Geralmente as mães, elas projetam nos filhos seus sonhos, suas expectativas, suas aspirações. E até um certo ponto isso é saudável. O que não é saudável é quando a relação começa a ficar tóxica, quando a pessoa começa a se sentir muito pressionada e aí começam problemas de ansiedade, depressão, conflitos dentro de casa. Então, a família tem que entender que o filho ele não é obrigado a ser aquilo que a mãe espera. O filho, ele tem que, na adolescência, construir sua identidade, suas crenças de merecimento, capacidade, identidade. Mas quando chega na fase adulta, a gente não pode também esperar que a pessoa se desenvolva de uma vez só. Não, tudo são fases, tudo são etapas. Infelizmente, muitos familiares, por ansiedade, por a questão, eu já estou envelhecendo, eu já queria ver você formado, casado, com filho, pressiona o filho para que ele seja aquilo que a mãe quer, que o pai quer. Porque nem os próprios pais conseguem lidar com essa ansiedade que eles têm, com esse grau de expectativa e medo de se frustrar, de que o filho se frustre e ele se frustre. Então é necessário, sim, em muitos casos, psicoterapia familiar, para que se entenda a dinâmica da família, quais são as expectativas, quais são os sonhos, as aspirações, os medos, e aí sim consiga conciliar o que a família quer e o que o filho quer. Então vamos lá. O que se torna saudável ou não quando o assunto não é nem a pressão, mas é esta situação? Por que nos últimos tempos tantos jovens se tornaram adultos de uma certa idade até, com mais de 30 anos, querendo ficar tanto dentro da casa dos pais, de uma certa forma, realmente não querendo ter essa responsabilidade de família? É essa geração, é a criação, o pai e a mãe que trouxe o filho muito para dentro da própria vida dele e que criou um filho, não sei se a palavra seria essa, porque não é nem um filho Peter Pan, mas digamos que aquele filho que quer continuar tendo a vida dele, talvez adulta, porém sendo filhinho ou filho ou a filha da mãe. Aquela pessoa que quer ficar dentro de casa e não quer assumir outras responsabilidades, mas não deixa de ter essa vida adulta por fora. O importante quando se fala na vida adulta é assumir responsabilidades. Sim. Então, se a pessoa está com o emprego ok, está bem resolvido, está equilibrada emocionalmente, eu não vejo motivo para sair de casa, a não ser que a pessoa realmente queira ter seu canto, que tem uma vida que não é mais compatível com o cotidiano dos pais. Há um conflito, há um choque de ideias, de gerações. Mas eu, assim, como psicóloga, eu não acho que sair da casa dos pais vai resolver conflito. Não, se tem conflito, você tem que resolver com conversa, com psicoterapia. Porque, assim, eu já vi muitos terapeutas holísticos e como eu trabalho com psicologia baseada em evidências, também respeito as terapias holísticas, mas eu já vi pessoas dizendo, para você prosperar na vida, você tem que sair da casa dos pais, porque é energia, não sei o que, começa aquele papo. Eu digo, olha, não tem nenhum estudo científico dizendo que para você prosperar na vida, você tem que sair da casa dos pais. Sim. Eu até digo mesmo, um exemplo lá de casa, meu pai morou até os 36 anos com a mãe, casou super bem, está super bem, então isso é uma coisa muito relativa. Agora, às vezes sai até mais bem preparado para assumir um relacionamento a dois, né, também. Eu digo porque a gente conhece, a gente tem amigos aqui que se casaram com 33 anos. Sim. Né?
praticamente saíram de casa para casar. Tem esse lado positivo também, né? Hoje em dia os relacionamentos, eles não estão mais como antigamente. Sim. Como a gente vive ainda num estado patriarcal, provinciano, então é natural que tenha essa ideia coletiva, essa cultura de que, às vezes, a educação que as mães têm, elas projetam nos filhos. Eu quero porque elas acham que é o melhor para os filhos, mas assim, o time de cada um, ou seja, o tempo de cada um se desenvolver é único. Então, não adianta você querer que a pessoa force um relacionamento que não é saudável. Na verdade, esse tempo de solteirice é um tempo para a pessoa se conhecer. É saber o que é que eu quero, quais são minhas crenças, meus valores, o que é que me faz bem. É não aceitar se relacionar com qualquer um só para provar para a sociedade que você está com alguém. Entendeu? Então, é um tempo de autocuidado. Na verdade, sua vida toda vai ser, mas quando você está solteira, você tem mais tempo. Então, para você estar num relacionamento saudável, você já tem que estar bem, né? Agora, quando você fala assim, tem um outro lado que me chama bastante atenção. Existe essa pressão, mas quando se toma a decisão, parece que inverte o papel. Não queria que você saísse, eu queria que você continuasse aqui. Isso acontece? Acontece, tem muitas mães que dizem, oh meu Deus, passou tão rápido, eu queria saudade da infância dos meus filhos. E também tem aquele medo do envelhecer, de novas fases, mas assim, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então, é por isso que eu digo, a psicoterapia ela é essencial quando a pessoa não sabe lidar só com essas mudanças de fase. O que é que eu vou pensar, como é que eu vou me comportar, qual vai ser meus novos hábitos. Então, quando o filho sai de casa, como disse, tem aquela sensação do ninho vazio, né? Geralmente se confunde com simultâneo com a aposentadoria dos pais. Então, são novas fases que a pessoa tem que ter estratégias para lidar, né? Mas acontece isso mesmo. Eu digo, oh meu Deus, aí quando finalmente casa, eu digo, oh, passou tão rápido, saudade dos meus filhos pequenos. Na verdade, eu não queria que você saísse de casa. Se duvidar, ainda diz assim, vem todo mundo morar aqui, vem morar esposa, vem todo mundo morar aqui. Agora sim, eu queria que você pudesse dar algumas dicas, alguns bizus para quem está assistindo o nosso programa, para aquela pessoa que está sendo pressionada, como ela lidar com essa situação, que eu acho que deve ser muito chato. Você conviver dentro de uma casa, os familiares o tempo todo te dando pressão para você ter filho, para você se casar logo, para você se relacionar logo com alguém. E muitas vezes até com informações negativas. Por que você não tem um namorado? Por que você não tem uma namorada? O que será? Quer dizer, tem ainda os julgamentos. Como a gente pode ajudar estas pessoas que estão vivenciando esse momento e como a gente poderia também dar uma força para quem dá esse tipo de pressão e como elas deveriam mudar um pouco esse tipo de comportamento? Olha, o essencial em toda dinâmica familiar é saber estabelecer limites. Quais são os meus limites e os seus. Então, se eu moro numa casa que eu espero que tenha harmonia, paz, amor, e eu sou pressionada o tempo todo, a relação se torna tóxica. Então, relações tóxicas, seja ele de trabalho, familiar, seja de que dimensão for, de que lugar for, eles fazem mal, principalmente para quem sofre. Porque, às vezes, quem está pressionando não tem noção de que essa pressão faz mal, é tóxica, de que essa pressão está mais atrapalhando do que ajuda. A gente tem que ver, essa expectativa vem da onde? O que é que de máximo pode acontecer se a pessoa não casar, não ter filho? Será que a felicidade dela está só nisso? Será que o que é que significa independência? Tem que ter todas essas reflexões e trazer à mesa, se não puder ir no terapeuta, pois pronto, depois vamos conversar, vamos trazer à mesa. O que é que de máximo pode acontecer se eu não corresponder à sua expectativa? O que é que significa felicidade para mim e para os meus pais? Então, assim, é essencial que tenha esse tipo de desconstrução de ideias que vêm, porque ideias podem nos curar, mas elas podem nos adoecer. Então, essa ideia, esse pensamento de que você tem que isso, é o que a gente chama na terapia cognitiva de crenças intermediárias. Eu tenho, devo, né? Que a gente próprio se constrói. Então, por que eu tenho que casar cedo? Por que eu tenho que sair de casa cedo? O que é que incomoda tanto? Porque o principal, qualquer decisão que você tome na vida é o quê? Isso vai, se eu vou tomar a decisão, você tem que se perguntar, isso vai aumentar minha qualidade de vida e me fazer mais feliz? Porque sim, ótimo, se você acha que sair de casa, eu vou ter mais independência, eu vou ter mais tempo livre, ótimo. Agora, se você gosta da sua família, se você quer apenas resolver os conflitos e tornar a dinâmica familiar mais agradável, aí você repensa.
Quando a gente fala assim de pressão dos familiares, a sensação que a gente tem é que essa pressão nem é dos familiares, é uma pressão para se dar satisfação à sociedade. É, assim, a gente, como eu falei, por exemplo, aqui no Piauí ainda é um estado provinciano, Teresina é uma cidade que tem aquela patriarcado, então assim, muitas vezes a pessoa, ela se sente provocada pelo ambiente, pelas pessoas que ela convive, pelos círculos sociais que ela convive, e ela quer mostrar, só que o perigoso nisso é ela esquecer o que é que ela realmente quer. Isso vale para qualquer coisa. Tem gente que é pressionada por uma profissão, tem gente que é pressionada para... Então, saber lidar com provocação é uma questão de terapia. Porque é você cortar laços e saber resolver pessoas que lhe prejudicam. Isso é a dinâmica do relacionamento. E todo contato social tóxico, isso a terapia pode ajudar você a lidar, a aprender a lidar. Por que é tão bom conversar contigo, né? Ai. A gente sai daqui tão bem. As minhas convidadas são todas maravilhosas, gente. Ah, Vanusa, será? Mas são. A gente ganha muito, a gente aprende muito e a gente ajuda muito as pessoas a essa evolução. Porque eu acho que a sociedade tem que abrir um pouquinho mais a mente. Eu acho que muitas das coisas que acontecem na sociedade é sempre o ser humano muito preocupado com o que o outro pensa. E é bom que você se preocupe com o que o outro pensa. Mas você tem que ter muito cuidado para isso não te fazer muito mal, não te fazer mal de alguma forma. Se não é para evoluir, se é para subtrair, eu acho que não é legal. A gente tem sempre que se perguntar quem interessa meu resultado, Sim. quem é que está me agradando, Verdade. quem é que realmente se importa comigo, a quem que eu tenho que dar satisfação, é o outro ou é a mim? Verdade. Quem é que está preocupado com o meu bem-estar? Verdade. Entendeu? Então essas são as perguntas que a gente tem que se fazer em toda decisão que a gente toma, e principalmente. E a dica que eu dou, se seu ambiente familiar estiver tóxico, pois procure um terapeuta familiar, tente resolver isso da melhor maneira possível, sem briga. Para entender onde é que está o problema, né? Pra Onde é que está a entender. dificuldade, porque de repente dá até para você solucionar ao ponto de ter uma qualidade de vida, escolhendo o que é bom para você. Sim. Né? É, porque às vezes está na hora também de fechar ciclo. Fechar ciclo. Porque a família tem que ser um local de acolhimento, Sim. tem que ser um local de escuta, tem que ser um local de... Muitas vezes a pessoa não encontra isso e vai no terapeuta, Verdade. porque o terapeuta é que acolhe. Mas o terapeuta ele pode ajudar a família nessa nova fase e procurar maneiras melhores de se lidar com o problema. Obrigada, tá? Obrigada a você. Eu costumo dizer que disciplina é diferente de pressão, tá? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Eu quero dizer que quem quiser entrar em contato com a Clarissa, vai aparecer aí o Instagram dela na telinha e ela vai reforçar falando qual é o Instagram dela. É Psi Clarissa Vilar. Obrigada, psicóloga. tá? Obrigada a Seja você. sempre bem-vinda. Bom